podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre a poderosa combinação entre micromobilidade e baterias elétricas. Para participar dessa conversa, temos a honra de receber ninguém menos que os irmãos Rodrigo e Bruno Afonso, fundadores da Leve Bike, uma das principais e mais descoladas empresas de bikes elétricas do Brasil. Rodrigo, Bruno, tudo bom? Obrigado pela presença. Olá, obrigado pelo convite. Tô agora aqui na Ásia, mas estou adorando participar aqui com vocês e é uma honra aí. Hudson, prazer estar com você novamente. Tomás, prazer conhecê-lo. Hudson, nós já tivemos uma história ali atrás, já nos conhecíamos e agora trocar esse papo, bater esse papo aqui, trocar algumas ideias vai ser um imenso prazer para a gente. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bruno. E para me ajudar a conduzir essa conversa, mais uma vez, tem aqui meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Tudo certo, Hudson, e você? Oi, pessoal, tudo bom? Rodrigo, Bruno, muito prazer. Vamos para mais um. E só para situar aí nossos ouvintes que não estão vendo a gente, quem está na Ásia hoje é o Bruno. Rodrigo, Bruno, acho que para abrir nossa conversa, eu acho que seria legal se vocês falassem um pouco mais sobre a trajetória de vocês como empreendedores, né? E um pouco mais sobre a própria história da Leve e aí quais foram os caminhos que levaram vocês até o momento que a empresa está hoje. Eu sou engenheiro de profissão, então tive a oportunidade de estudar o segundo grau nos Estados Unidos e em seguida voltei para o Brasil para estudar engenharia. E eu sempre tive a ideia realmente de montar o meu próprio negócio, eu nunca me vi ali como funcionário. Tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de tecnologia GPS. O pai tinha acabado de entrar de sócio nessa empresa, mas meu pai não entendia nada sobre o tema. E eu ali com 19 anos comecei ali a trabalhar, então passei ali por todas as áreas, então eu tinha ali aquele liberdade de poder estar em todas as áreas e participar de todas as decisões e acompanhar muito de perto desde novo e viajar muito para feiras e congressos pelo mundo. E quando eu completei 27 anos, tive a oportunidade de fazer ir para um congresso na China, mais precisamente ali em Hong Kong. E minha ideia era ali de passar 15 dias na China. Era em torno ali de 4 dias na feira, no congresso. E depois eu passaria por turismo apenas por Shanghai, Xi'an, e meu voo de volta para o Brasil seria por Pequim. Chegando em Pequim ali naquele momento, 2007, pré-Olimpíadas, a cidade estava ali totalmente preparada já para receber aquele que seria o grande momento para a China se mostrar ao mundo e mostrar a potência, os planos que eles tinham e aquela potência realmente que estava se tornando. E aquilo me impressionou muito e eu decidi, por que não ficar um tempo ali, até para ajudar a empresa que eu trabalhava e para olhar coisas que poderiam me interessar e para levar para o Brasil. E eu e o Rodrigo sempre tivemos esse lado de cada um tinha uma ideia diferente, a gente conversava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então a gente sempre teve esse alinhamento de ideias, de querer ser diferente, novas ideias. E ali, naquele momento, surgiu uma das ideias, foi a bicicleta elétrica que eu acabei comprando para uso próprio mesmo, para ir para o curso, para ir trabalhar, no meio de locomoção, porque naquele momento o estrangeiro era muito difícil conseguir tirar carteira e ter carro aqui na China. Mas e essa história começou ali, no finalzinho de 2007, 2008, e nós lançamos no final de 2009 chegou o primeiro container no Brasil e no início de 2010 foi a primeira abertura da primeira loja nossa. Então, na verdade, eu acho que essa história é bem legal e eu acho que é importante mencionar também essa troca que a gente sempre teve entre nós dois ali em relação a ideias, montar coisas. Isso é muito cultura de família, né? Eu acho que meu tio foi um grande empreendedor, foi líder de mercado na área de saúde, de hospitais e tal. Meu pai
quebrou 2 ou 3 vezes, montou 4, 5 negócios. Então, nossos almoços de famílias no domingo, no sábado, sempre era falar sobre negócio. Era quem estava quebrando, quem estava se reerguendo, como era difícil ter crédito. Então, a gente acabou pegando uma certa experiência, não empreendendo, não sendo empresário, mas escutando experiências dos outros. E você acaba aprendendo muito com as pessoas, né? Então, eu acho que a gente nunca teve muito receio de empreender. Falando um pouquinho sobre a minha história, e aí dando continuidade posteriormente sobre a Leve, eu sou advogado de profissão, com 26 anos abri meu próprio escritório, trabalhava no grande escritório. Com 21, antes de começar minha faculdade, com 20, 21, abri uma empresa de alarme e monitoramento de residência com meu pai, com o tio. A gente vendeu essa empresa 2 anos depois, porque eu queria me dedicar à minha faculdade de Direito. Então, e aí quando nós decidimos fazer o projeto da bike elétrica, mesmo que nós não tivéssemos certeza que a coisa fosse dar certo, a gente nunca teve receio de perder dinheiro. A gente colocou all-in, ali, colocamos todos os nossos investimentos no projeto, e a gente sempre conversou, estamos com 27, 28 anos aí, se a gente perder tudo, a gente tem tempo para reconquistar tudo novamente. Então, vamos all-in, vamos comprar esse container, não tem empreendedor. Naquela época ninguém se falava empreendedor, era empresário mesmo. O Bruno falou, eu não me via sendo um colaborador de carreiras de uma multinacional, e como nós não somos tão novos também, naquela época as pessoas, na verdade, faziam carreiras em multinacionais, faziam carreiras em grandes empresas, ou eram médicos, ou eram advogados. É assim que funcionava o mundo no Brasil, né? Acho que as famílias desejavam isso para os seus filhos. E não era diferente da minha casa. Minha mãe queria que a gente fosse médico, trabalhasse numa multinacional, que você daqui a 20 anos vai ser um diretor. Eu falei, daqui a 20 anos ser diretor não dá para esperar tanto tempo. E aí foi muito o que aconteceu. Então, em 2010, nós abrimos a primeira loja. De fato, nós não tínhamos dinheiro, tinha acabado de abrir meu escritório. O Bruno, na verdade, trabalhava na China como dando aula para chinês, de inglês. Então, eu também não tinha condições. Meu pai também tinha acabado de entrar no novo negócio, tinha acabado de quebrar. Então, a gente meio que montou a nossa empresa da própria casa. Nossa sala era nosso estoque, nossa garagem era nossa oficina. E no pior shopping do Rio de Janeiro, que era o Cita América na época, o único que a gente tinha condições de poder montar uma lojinha, a gente conseguiu montar em frente à Aliança América. E aí foi como começou o negócio. E aí começamos engatinhando. Não larguei minha profissão, o Bruno se dedicou 100% ao negócio. E aí eu fazia, de 8 às 8 eu era advogado, de 8h30 à meia-noite eu era entregador de bicicleta na casa das pessoas através do meu Honda Fit. Nós tínhamos um Honda Fitzinho que a gente botava 3 bikes montados. O engraçado é que a gente parava longe da residência das pessoas, na esquina, para as pessoas não perceberem que estava chegando um Honda Fit, não era adesivado, não tinha nada, então a gente ia empurrando a bicicleta para casa das pessoas para não perceberem que a empresa era tão pequena assim. Mas foi super... foi muito legal esse momento. Eu acho que às vezes a gente olha para trás, 14 anos atrás, às vezes é tão mais interessante do que hoje, com essas dores de crescimento com a empresa tão grande. E aí a coisa foi funcionando. Muitos trancos e barrancos, tivemos muitos problemas ali, principalmente de fluxo de caixa, porque nós compramos produtos importados, você tinha que pagar antecipado para o chinês, nós não tínhamos garantia real, o banco geralmente pede isso, crédito no Brasil é muito difícil, e a gente pode olhar 2 momentos, eu acho, aproveitando e já dando continuidade a falar um pouquinho sobre o momento. A gente tem um momento ali em 2015, quando nós temos um incêndio, 2 galpões nossos, onde era a nossa empresa, nós não tínhamos sede, era tudo dentro de um galpão. Pega fogo, perdemos todo o nosso estoque, perdemos todas as nossas bicicletas. Descobriremos um mês depois que nós não tínhamos seguro. Então a gente teve que começar tudo do zero, procurando alguns amigos para poderem botar dinheiro ali, para poder fazer a empresa voltar a funcionar. E aí aquele momento foi o dia D pra gente, o dia 1 ali, um segundo momento. A gente acha que a empresa tem 2 momentos, de 2010 a 2015, 2015 até hoje. E foi quando eu me dediquei a largar o escritório de advocacia, fechar meu escritório, deixar de ser advogado e botar um avental de mecânico, de vendedor e ser full time, meu tempo tocando essa empresa aqui no Brasil, enquanto o Bruno fazia lá, dava cambalhota para convencer o chinês a mandar produto sem pagar. Porque não tínhamos nem dinheiro para mandar comprar o produto. E
graças a Deus, a partir do momento que você se dedica 100% àquele negócio, a uma única coisa, a gente teve um crescimento ali de 130%, 140% em 2016. Então a gente percebeu que a gente saiu do sufoco, a água já estava batendo no nariz, voltou, a água começou a bater no pescoço novamente e a coisa começou a voltar a funcionar. E a gente começou a montar uma sede, começou a organizar a empresa de uma forma um pouco mais profissional e a coisa continuou funcionando. E aí, aproveitando e dando continuidade à conversa, a gente teve ali 2018 muito bom ano, 2019, expectativa para 2020 muito boa, expectativa que o Brasil fosse explodir em 2020, todo mundo com aquela expectativa boa, novo presidente, e aí vem pandemia. E a gente vende, lembra, a gente vende bicicleta elétrica, a gente vende mobilidade, a gente faz as pessoas saírem de casa, terem um caminho mais interessante, e de repente eu fico em casa, ninguém sai de casa, você vende bike elétrica. E aí, novamente, eu acho que é o esforço, é a resiliência, é a força de vontade, é não aceitar ou não como resposta. A gente coloca todo mundo para vender de casa. Não só e-commerce, porque as pessoas às vezes não têm cultura de pagar 10 mil reais no produto por e-commerce. É um investimento que às vezes é meio difícil as pessoas fazerem quando não conhecem. Não era um produto que as pessoas queriam comprar naquele momento para poder utilizar. Mas tinha que convencer as pessoas a trocarem o produto antigo pelo produto novo, ou convencer um desconto agressivo, e dobramos a comissão dos nossos vendedores. E graças a Deus, a nossa expectativa ali de vender 20 bikes por mês, no primeiro mês já vendemos 151, aí 240 no segundo, e a gente falou, olha, peraí, a coisa não tá tão feia assim. E nós éramos a única empresa aberta. Todos os nossos concorrentes estavam fechados. Não, eles decidiram, eles não aceitou ficar fechado. Como nós tínhamos serviço, nós éramos serviço essencial ali, nós ficamos com as lojas abertas para poder ajudar os médicos, os enfermeiros a consertarem suas bicicletas, darem mobilidade. E a coisa deu uma acelerada. E a gente, no meio do ano de 2020, falou, olha, usar o da oportunidade, tem muita loja fechada, tem muito ponto bom, então vamos acelerar um pouco essa empresa. Aí dobramos o tamanho da empresa em 2020. Abrimos 7 novas lojas ali em 2020, nós tínhamos 7 lojas em 2019, e a gente dobrou de tamanho em 2020, e assim demos sequência, 2021, 2022 e 2023. E aí chegamos agora a esse momento atual. O momento atual é pensando em fábrica em Manaus, já estamos fazendo produção desde o final do ano passado, desenvolvendo novos modelos, lançamos modelos em 2020, estamos lançando um modelo agora no final de 2023 e 2024. E agora é um momento de continuar acelerando, de um tamanho um pouco maior, bem maior do que nós éramos no passado, mas continuar fazendo a empresa pensando como startup, pensando como empresa que não tem dinheiro, pensando de uma forma super resiliente, austera, não achando que a empresa é rica, todo mundo tendo muita criatividade, sendo muito justo aí no budget de cada área, que as pessoas precisam entregar. Quando você acha que a empresa está muito com dinheiro, as pessoas deixam de ter criatividade. Então, um pouquinho sobre a nossa história de forma resumida e rápida, de 2008, de 2007, do 8 para o Bruno na China, até 2024. Pô, Rodrigo, Bruno, é excelente, né, essa visão aí da história, né, das duas fases, né? Acho que o Bruno falou bem aí da visão até 2010, da fundação até 2015, né, e 2015 para cá. Eu lembro que nas nossas conversas anteriores, a gente falou muito da diferença do uso, né, da cultura do uso da bicicleta elétrica na China e no Brasil. Né, aqui, eu lembro aquelas conversas que falavam assim, na China o pessoal usa como meio de transporte, aqui era uma coisa para as pessoas se posicionarem e tal. E aí eu queria ouvir de vocês qual a diferença, como pioneiros, né, quem está aí nessa batalha de bikes elétricas há muito tempo, quais foram os maiores desafios e quais foram as diferenças de cultura que vocês perceberam entre Brasil e China, quanto à percepção do público, cadeia produtiva, tamanho do mercado, investidores, e como é que vocês se adaptaram a cada uma delas dentro desses dois mercados? Então, os papéis, para mim, de China e Brasil, eles são parecidos, mas na verdade eles se invertem. Lá em 2007, quando eu cheguei na China, quem utilizava a bicicleta elétrica era realmente uma classe totalmente trabalhadora, que não tinha condição, que saíram da bicicleta tradicional. Então as pessoas que já tinham conseguido dinheiro, já tinha aquele desejo do primeiro carro, e a bicicleta elétrica foi para atender uma demanda de uma população que não tinha dinheiro
E essas cidades foram crescendo de uma tal forma que as distâncias para ser percorridas não eram já tão propícias para bicicletas tradicionais. Então você tinha bicicletas muito robustas, que vamos chamar como se fosse a moto CG, aquela moto tradicional de entrega, aquela moto que você vê no Brasil era só aquelas motos. Hoje em dia que você tem motos mais com design, esse tipo de coisa. Então lá atrás era esse produto que era tradicional na China. Quando eu procurei uma bike para comprar, todas as bikes pareciam muito feias, robustas, sem design, mas tinham o propósito de ser um veículo de um meio de transporte daquelas pessoas. Então você tinha o banquinho de trás, você tinha a cestinha na frente, você tinha ela mais robusta, que quando a gente trouxe para o Brasil, pelo preço e pelos impostos serem bem altos no Brasil, aqui tinha que ser um produto destinado para uma classe que eram pessoas que já que têm uma condição financeira boa, que tinha seu carro e queriam um outro meio de transporte. Como algo mais... Porém, você tinha que entregar muito mais valor para você convencer uma pessoa que tem um carro numa classe de nível classe A, classe B, para ir para um produto de bicicleta elétrica que não conheciam. Então a gente teve toda com a ideia de um branding legal, um design legal, lojas próprias, serviços de entrega na casa do cliente, serviços de coleta, manutenção. Então, que depois de muitos anos na China, as pessoas começaram a buscar, a classe A, B começou a buscar esse tipo de veículo. Então, começaram a chegar no mercado modelos bem mais tecnológicos, com design, com lojas físicas. Então, os papéis realmente se invertem e a gente conseguiu fazer bem. E o que a gente vê no futuro, daqui uns anos no Brasil, que é aquelas pessoas que os preços vão baixar um pouco, pessoas de outras classes com menos condições vão estar adquirindo esses produtos também. Então, eu acho que tem essa semelhança, porém são momentos diferentes. Adicionando um pouquinho o que o Bruno falou, eu acho que nós precisávamos criar experiência. Quando nós trouxemos o produto para o Brasil, nós queríamos trazer uma empresa de concessionária de bike elétrica. Quando o Bruno enfatizou para a gente, quando vendeu a ideia, ele falou, olha, as pessoas utilizam no seu dia a dia, isso não é lazer, isso não é hobby, isso não é só para ir para a praia no final de semana. Isso é meio de transporte, isso é diário, é para ir para trabalho, é para ir para faculdade, é para a escola, é para a mãe levar um filho na escola. É a mobilidade urbana, literal, só que elétrica. Então, a gente precisa ter uma certeza. Nós estamos passando por aquele momento ali das telecoms, tirando lojas e utilizando só robôs para falarem com vocês. E o brasileiro reclamava muito que não tinha uma porta para bater, não tinha como consertar, tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Então, a gente pensou pelo contrário, a gente precisa trazer um branding, a gente precisa fazer uma marca, a gente precisa criar uma experiência. Então, ou seja, vamos criar uma loja premium, vamos criar uma loja onde as pessoas se enxergam, onde eles vão comprar um produto que eles façam parte da personalidade delas. E aí foi aí que o Bruno, com muita capacidade, conseguiu criar um design de bike elétrica, de estilo mais vintage. E acho que é super importante mencionar que nós trouxemos apenas 2 produtos. E dá orgulho hoje de falar que nós conseguimos introduzir na cultura do brasileiro que bicicleta com cestinha não é coisa de mulher. Bicicleta de cestinha é coisa para qualquer pessoa. Porque lá em 2009, 2008, a única bicicleta que tinha cestinha era a Cecida Caloi, que era rosinha. Então, todo mundo, quando os homens iam comprar nossas bicicletas, a primeira coisa que eles falavam, tira essa cestinha, isso é coisa de mulher. Esse quadro é baixo, eu quero quadro reto. Então, hoje, todo mundo, dependente do sexo, utiliza a bicicleta com quadro baixo ou com cestinha na frente. Eu acho que foi nós precisamos criar cultura de bike elétrica, trazendo um produto que fosse diferenciado. E como o Bruno bem mencionou, infelizmente, nós temos uma carga tributária muito alta, nós temos um câmbio que é desfavorável. Então, quando você traz esse produto para o Brasil, ele acaba ficando caro. Então, geralmente, as classes menos favorecidas, normalmente uma classe C e D, não tem condições de comprar um produto como esse. E aí você parar para pensar também, se você pensar a mentalidade
interiorana, mentalidade de pessoas que às vezes não têm uma condição tão boa, quando eles começam a ganhar dinheiro, eles não querem mais usar bike. Eles querem usar o primeiro carro, querem ter a primeira moto. Então, é o que aconteceu na China no passado e que acontece também em cidades ou no subúrbio, cidades menores. Então, é total mudança de cultura. Então, a gente acha que a gente acredita muito que nós entramos no momento certo, para as classes certas, e é um produto que vem se mostrando muito satisfatório para todas as classes, para todas as pessoas, para todas as personas. Queria aproveitar um gancho aí no que o Bruno falou, do que o Rodrigo falou, e que o Bruno também trouxe, né, que é para falar um pouco sobre potencial de impacto e mudança cultural, né? Quando a gente fala sobre transição energética, né, sustentabilidade, a gente costuma muito lembrar e citar aí as soluções para grandes indústrias, né? Enfim, momentos como fusão nuclear ou coisas muito ali de que tem um impacto muito óbvio. Mas quando a gente fala sobre micromobilidade e as bikes elétricas em si, a gente tem um impacto muito grande também, né? Seja aí no impacto das emissões, né? E do próprio funcionamento das cidades, mas também, como vocês comentaram, nessa transformação de hábitos de consumidores, assim, né? Termina sendo aí uma porta de entrada para um novo mundo, de eletrificação e etc. E eu queria ouvir de vocês, né? De quem aí está acompanhando e atuando nesse setor há muito tempo, como vocês enxergam esse potencial de impacto, né? Não só desse segmento, mas como de todo esse ecossistema de soluções de mobilidade urbana. Eu acho que é um combinado de série de questões que eles têm uma ligação entre elas. Eu acho que hoje as pessoas estão dispostas por questão de mobilidade, de morarem mais próximos do trabalho. Então, antigamente, você tinha a questão de ter a sua própria casa e você se deslocava até o seu trabalho. Hoje em dia, as pessoas têm a procura hoje de estar mais próximo do trabalho, não de ter a sua casa própria, o seu lar, e daquele não vou sair. Eu acho que pela questão de muitas pessoas morarem fora, então você tinha aquela ideia no Brasil de todo mundo precisava de ter carro, então você tinha aquela meio que obrigação do pai, quando o filho entrava na faculdade, comprar um carro. E todos esses jovens ali naquela idade foram morar em algum momento, não tinha por que ter carro, e conseguiam estar nas cidades grandes sem ter carro. Eu acho que são várias questões, tem toda a questão realmente se fala muito na questão a questão de emissão de poluentes, a questão realmente do qualidade de vida. Eu acho que a bike elétrica, ela se encaixa em todos esses pontos. Então, você vê, e acontece já em muitos países na Europa, que hoje se vende mais bicicletas elétricas que bikes comuns, convencionais. Por essa série de questões de escolha, de postura, e você não ter aquele negócio de pertencer, cada um tinha seu carro. As pessoas assim, entendem que é possível ter um carro só para sua residência. Antigamente, cada um tinha que ter seu próprio carro. Hoje, as pessoas veem que um carro só é suficiente. Em muitas situações, já nem um carro é suficiente. A pessoa pode utilizar o Uber, o 99, o táxi, o transporte público. E eu acho que é uma série de mudanças comportamentais e que todas favorecem uma busca por uma mobilidade mais inteligente. E a elétrica, ela se encaixa muito bem pela questão climática, pela questão de distância, pela praticidade de você fazer compras, de você ir para o trabalho, para o curso, levar seu filho na escola. Eu acho que eu vejo dessa forma. No meu entender, eu acho que é mudança cultural, né? E aí vai gerar um impacto cultural. Quando você tem essa mudança, você acaba criando um impacto ali, então a sociedade começa a pensar de uma forma diferente. A partir do momento que você entende que qualidade de vida é muito mais importante do que você demonstrar se você teve sucesso na sua vida profissional ou financeira, de que ao usar uma bicicleta eu não estou mostrando que eu não tenho condições financeiras para comprar um carro, e isso é cultura,
isso é como as pessoas te enxergam, preciso mostrar, para mostrar quem eu sou, as pessoas começam a entender que qualidade de vida é uma coisa que mais importante na vida das pessoas. Na verdade, qualidade de vida é saúde. E acho que a qualidade de vida veio muito em razão das decisões que as pessoas tiveram, como o Bruno mencionou, ao decidirem morar em apartamentos menores ou casas menores, porém mais próximos do teu trabalho. Outro fator preponderante para esse impacto social e cultural das bikes elétricas nas nossas cidades, e nós falando do Brasil, nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos um país tropical, onde nós temos temperaturas muito amenas, não passa neve, não tem frio muito intenso, então facilita muito essa busca e essa venda, é o fato de você conseguir transitar em cidades onde tem muito trânsito. Como nós moramos em um país desenvolvido, não existe uma certa pensamento antecipado como vai ser montada uma cidade. A coisa é montada de forma desorganizada, de forma não ordenada. Então geralmente, você tem situações de trânsito e tráfego e é muito negativo nas cidades. Então, a partir do momento que você adquire um produto que muda completamente a sua realidade, e não só apenas na facilidade ou rapidez de você chegar ao ponto A e B, mas na vivência com a sua cidade, na vivência com a sua sociedade, porque a facilidade de você parar em qualquer lugar e você estacionar uma bicicleta em qualquer lugar é muito diferente de um carro. Então você começa a viver mais sua cidade, você começa a usufruir mais do seu momento ali. E a gente brinca muito que o caminho é a melhor parte. É muito qualidade de vida, as pessoas decidirem, o caminho é a melhor parte. A gente tem um slogan que é muito esse, né? E, na verdade, quando as pessoas utilizam o produto, eles se carregam na bicicleta. Não é a bicicleta que se recarrega na tomada. Porque é um momento de reflexão, de você vivenciar mais sua cidade. Então, acho que essa mudança de cultura cria um impacto cultural e social. E eu acho, e pensando por um outro lado, pensando no volume de clientes que nós temos, eu fico imaginando o Rio de Janeiro hoje tirando a nossa, 40, 50 mil bicicletas elétricas das ruas. Imagina 40, 50 mil pessoas usando carro novamente. Que loucura seria e que caos nós teríamos, né? Pensando em São Paulo, nós estamos super agressivos hoje em vendas em São Paulo. Hoje você tem, e é muito positivo você enxergar, você tem engarrafamento de bicicleta na Faria Lima, você tem engarrafamento de bicicleta na Paulista. Não é algo que gostaria de ver, mas é prazeroso, porque você não só tem engarrafamento de carro. Então mais pessoas estão assumindo esse papel na sociedade. E como nós falávamos lá atrás, é o tipo good citizen, né? É o cara que pensa não só nele, ele pensa na sociedade como um todo. É um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, a gente está aqui encaminhando aqui pro final do podcast. Papo super bom. Eu tinha uma última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, Rodrigo e Bruno, que a gente sempre acaba mencionando aqui quando a gente fala do setor de energia, das hard techs, né? São as startups, ou tough techs, pelo termo do MIT, são as startups empresas, obviamente, que vão além do digital, né? Toda vez que a gente fala tecnologia, a gente pensa, né, no imaginário das pessoas, a empresa digital, né? Amazon, Google, Facebook. E quando você fala de uma startup que inova através de bikes elétricos, você tem que lidar com coisas como linha de produção, engenharia, hardware, pesquisa, integração com software e uma série de outros fatores. Então eu queria saber de vocês quais são os desafios de operar nesse formato, né? Ou seja, operar com cadeia logística, patente, pesquisa, hardware, engenharia, indo além do mundo digital quando a gente fala de tecnologia. Eu acho que a gente tem um lado positivo, é que nós não somos tão novos, então eu acho que é o lado que a gente consegue trabalhar melhor, vamos ser bem sincero. E realmente você tem ali diversos problemas de logística. Eu passo de 4 a 6 meses do ano na China, então na final da pandemia eu fiquei sem vir para a China. Ano passado, primeiro ano que eu voltei a vir para a China, para ter ideia, eu vim 3 vezes para a China só no ano passado. Então você tem uma distância aí, são voos bem longos aí, de 30 horas para cada direção. Mas eu vejo algo, esse mercado ele me dá um tesão assim de
você vê as pessoas utilizando, você vê as pessoas não como um software, que às vezes a pessoa, você, o Explorer, ou que as pessoas usavam o Internet Explorer, no dia seguinte eles vão pro Google Chrome, e como não muda nada na vida deles. Instala um, instala outro, tem ali o produto físico, ele capa, como a gente estava falando mais cedo em off ali, você tem aquele produto ali que faz parte, as pessoas contam, tem um carinho, passa até por, às vezes, gerações ali de a mãe comprou, depois deu pro filho ou pro sobrinho, e aquela bike, aquele produto vai passando. Então, acho que tem toda a parte, a parte difícil de operar dessa forma, mas também você tem aí o lado gratificante de você ver aquilo mudando, sendo passado, e você tentar manter aquele produto em uma vida mais longa possível. Eu acho que você tem esses dois lados. Pensando sobre esse lado, sobre esse hardtech ali, empresas, a gente considera hoje uma empresa scale-up, já que a gente cresce ali acima de 45% ao ano, ali nos últimos 4, 5 anos, então a gente é muito orgulhoso e fica muito feliz ali, em razão de todo o trabalho que nossa equipe conseguiu desempenhar nesses últimos 14 anos, cada um com a sua parcela de responsabilidade. Mas a gente sempre fala que quanto mais difícil e mais trabalhoso, melhor. E aí você tem menos entrantes, tem menos concorrente. Então, quando você tem essa certa dificuldade de logística, pensando ali, hoje Manaus, Rio baixou, não tem como entrar, dificuldade Porto, Rio de Janeiro como cidade, a gente acredita que poucos conseguem fazer. Então, não é só a parte tecnológica, é a parte física ali, manual, que você tem que apertar parafuso todos os dias. Mas, por outro lado, também é muito positivo, né? Porque você verticaliza muito a empresa. Você consegue atuar em todas as áreas. Isso facilita quando você precisa cortar custo. Você consegue enxergar vários pontos onde você consegue melhorar. Você consegue melhorar a sua empresa a cada momento. Sempre tem formas de você melhorá-la, né? Sempre tem oportunidades. Apesar de existirem problemas, existe oportunidade. Todo problema é uma oportunidade. A gente não é pessimista com problemas, a gente é sempre otimista. Porque se fosse tudo muito perfeito, dificilmente nós cresceríamos tanto. Então, nós sempre decidimos realizar todos esses processos de uma forma muito... da melhor forma possível, com expertise. E aí, para você conseguir fazer todos os processos bem, é só trazer pessoas boas para trabalhar junto com vocês. Tem que trazer pessoas melhores que você para fazer cada área, né? Então, a gente acredita que o fato de ter tantas áreas dentro de uma própria empresa, e como o Bruno falou, a gente começou a entender que a empresa deu certo quando você começou a ver as pessoas usando o seu produto na rua. A gente às vezes saía da Barra da Tijuca, ou centro da cidade, não via ninguém usando. Pô, esse negócio não vende. Então, essas bicicletas. E a partir que você começa a contar as bicicletas nas ruas, aí começa a dar um orgulho maior e falar, acho que a coisa funcionou, a coisa deu certo. Então a gente é muito orgulhoso ali, muito pelo time que nós temos e pelo trabalho que nós desempenhamos, de todos esses processos que nós conseguimos fazer e entregar. Muito bom, pessoal. A conversa está excelente, mas como o Hudson falou, a gente já está com o tempo apertado aqui, então vamos para as nossas dicas do Energy Beats. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, como a gente sempre fala aqui, a gente tem esse momento que a gente pede recomendações, e como é tradição aqui do nosso programa, né, os primeiros Energy Beats são dos nossos convidados. Então, Bruno, qual que é o seu Energy Beats de hoje? Eu estou relendo agora novamente o Let My People Go Surfing, que é do fundador da Patagônia. Eu acho a história, a forma que ele lida a empresa, eu acho que é o ultimate goal ali para alcançar a forma mais de como se lida com os funcionários, como se lida com o produto, como você lida com o cliente, como você vê todo um ecossistema. Se você conseguir alcançar ali alguns pontos da forma como eles trabalham, já é super gratificante. Acredito que se cada empresa pudesse fazer poucas coisas dessas muitas que eles fazem, tudo seria muito melhor.
essa relação com o mundo, entre pessoas, entre colaboradores e tudo. Legal. Bruno, excelente dica aqui. Tava no meu pipeline. Vou furar a fila. Rodrigo, qual o seu beat de hoje? Meu beat de hoje é um livro que lembra muito a nossa história. Quando eu li, parecia que eu estava lendo sobre a nossa biografia. É a história sobre o Phil Knight, na fundação da NACA, a Marca da Vitória, o livro, a tradução em português. As dificuldades que ele tinha de importar calçados, crédito, inclusive no mercado americano. E a coisa mais curiosa é que quem financiou a Nike só existe hoje porque foi um banco japonês. Se não tivesse esse banco japonês, a Nike tinha quebrado. É muito curioso, né? Que um japonês que fez essa marca tá aí presente nos nossos dias. Então, um pouquinho sobre a nossa história, como nós somos importadores, como nós sempre tivemos muitos problemas de crédito, não tinha garantia real. É um livro que, assim que eu li e já reli algumas vezes, parece que a gente está contando a nossa história. Legal, Rodrigo. Excelente também. Tomás, qual o seu beat de hoje? Bom, hoje eu vou de um documentário que se chama Motherlode, documentário super premiado, que conta a história de pessoas que trocaram o carro por bicicletas de carga, né? Aí seja para trabalhar, para levar os filhos para a escola, aí conta a história de várias pessoas nos Estados Unidos que fizeram isso, e também abre aí joga uma luz, um movimento que reúne adeptos aí ao redor de todo mundo. Está disponível no YouTube e na Amazon Prime também. Então fica aí, Motherlode. Legal. E, bom, para finalizar, meu beat de hoje é um documentário também, disponível no Netflix, um documentário de 2015, Bikes vs Cars. Ele fala de toda essa questão que a gente mencionou aqui em alguns momentos aqui do podcast, sobre os desafios da infraestrutura para a mobilidade, né? Como é que você usa, né? A bicicleta. A gente falou aqui das ciclovias, né? Algumas terminaram, outras avançaram, falam sobre a perspectiva de várias cidades do mundo, inclusive de São Paulo, né? Algumas dos quotes, alguns dos momentos lá do documentário mencionam os desafios de São Paulo, então vale super a pena. Bikes vs Cars, documentário da Netflix de 2015. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review, a sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais. Vai lá. Rodrigo e Bruno, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Prazer conversar com vocês, prazer, Tomás, conhecê-lo, e a gente mantém contato aí nas próximas vezes. Então, obrigado aí pelo convite, obrigado, Tomás, obrigado, Hudson. Contem com a gente aí para as próximas aí, tá? E eu queria até fazer um convite aí para as pessoas que estão assistindo aí esse podcast, que nunca experimentaram uma bicicleta elétrica. Podem ir em qualquer uma de nossas lojas, pegar uma bike por 24 horas, sem custo, para vocês poderem testar, ir da sua casa para o trabalho, voltar, ou para a faculdade, ou para o curso, ou para levar o filho na escola. Então, aí um convite aí para todos. Você vai passar em qualquer loja nossa, falar com nossos colaboradores, e aí uma experimentação aí que é bem legal. Mesmo que não vá comprar, mas eu acho que só para experimentar e ver a sua cidade de uma forma diferente, é um convite aí que eu faço aí para vocês. Super legal aí, Bruno, disponibilizar aí para os nossos ouvintes essa possibilidade. Eu sou fã, né, sou consumidor de vocês, né, usa a nossa bikezinha aqui e super recomendo também. Tomás, mais uma vez, obrigado aí pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Bruno, Rodrigo, satisfação enorme, obrigado de novo pela presença. Todo mundo que acompanha a gente até aqui, obrigado também. Semana que vem tem mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.